Oi, minha gente querida, tudo bem? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo muito pedido por vocês, especialmente agora que nós voltamos de viagem. Quem nos acompanha aí viajou com a gente, né? Por meio dos blogs, que eu vou deixar os links aqui para vocês conferirem, quem ainda não conferiu. Nós fomos para Buenos Aires, foi a quarta viagem que nós fizemos com a Rafaela, porém a primeira para fora do Brasil. E muitas de vocês ficaram curiosas, perguntaram vários detalhes de como é que é fazer uma viagem para fora do país. Então nós viemos aqui responder vocês. Então vamos lá. Lembrando que a gente vai falar especificamente de Buenos Aires. Sim. Tá? Até porque tem vários tópicos aqui que se encaixam somente de fato a Buenos Aires, como o primeiro. Para você entrar em Buenos Aires, basta uma identidade civil. Não pode ser carteira de habilitação, né, para dirigir. E o passaporte também funciona da mesma forma que a identidade civil. E não precisa de um visto específico para você ir para Buenos Aires. É só você realmente apresentar esses documentos na hora que você vai passar pela imigração. Chegando lá, né, no aeroporto, é o primeiro local que você passa pela imigração, e eles só vão te pedir isso só. Às vezes também eles vão te perguntar o motivo da viagem e aonde você vai ficar. Só isso. Não vai questionar mais nada, como em alguns outros locais acontecem. Viajar para a Argentina é muito simples, assim, como o Rafael falou, não tem muita burocracia. É importante salientar que só o RG que serve, né? E um detalhe nenhum outro também. Documento, carteirinha da ordem, da OAB não serve. Identidade profissional não serve. Não serve, não pode ser nenhum outro documento, só RG. E o RG, ele não pode estar com uma foto onde não seja muito antiga. Então, aquela sua identidade de 10 anos, no mínimo, tem que estar válido. Não só a validade, mas também a questão da foto, né? Às vezes a pessoa, sei lá... Faz uma cirurgia, tá irreconhecível, assim, eles podem encrencar também, tá? Pode. E em relação à criança, pode ser a certidão de nascimento, então, né? Ou o passaporte. A Rafaela tem passaporte, nós temos passaporte, então... Todo mundo queria ganhar um carimbo. Exatamente. Ou RG também, porque já emitem RG também para criança também. Né? Então, a gente queria o nosso carimbo da Argentina. Nós três usamos o passaporte para entrar no país, mas não é necessário. Muita gente também me perguntou como é que é viajar na questão do idioma, né? Se era fácil entender, se não era fácil entender. Então eu vou deixar essa pergunta pro Rafael responder. Porque eu não falo direito porque espanhol. Eu sou formada em espanhol e o Rafael não. Então o que você acha? É tranquilo. Para Argentina eu pelo menos considero tranquilo, baseado, por exemplo, na língua do espanhol, porque a gente já viajou também para o México, né? Sim. E no México, as pessoas... Para Cancún, pelo menos eu percebi que na Argentina, eu acho que pela quantidade de turistas brasileiros, eles têm uma facilidade maior para poder, sabe, relevar se você não fala espanhol, de te compreender. Então, se você não fala espanhol, também isso não é o grande problema, né? Você não vai ter gente assim que vai te ficar mal encarado porque você não fala a língua. Então é muito tranquilo, muito simples. Você, mesmo que não fale espanhol como eu, você pode ir pra Argentina. Você consegue entender. Você consegue entender também. Claro que tem algumas dificuldades, né? Mas se você pedir para falar devagar mesmo, a pessoa te ajuda a compreender. Então é muito tranquilo isso. Então show. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim... A língua não pode ser um limitador para você viajar, sabe? Ainda mais hoje em dia que tem o Google Translate aqui, né? Assim, uma dica sobre exatamente isso. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente tinha realmente acesso à internet em alguns locais, e uma dica boa é você adquirir um chip pré-pago da operadora local. Então você consegue usar, por exemplo, esses aplicativos hoje em dia de translate. Então isso não pode ser impeditivo, né? E você não precisa ficar conversando com a pessoa também, né? Dialogando. O básico você consegue se comunicar. Nem que seja apontando, sabe? Então não, gente, pelo amor de Deus, não deixa de viajar porque você não fala inglês, porque você não fala espanhol, porque você não fala francês. Gente, tudo dá-se um jeito, assim, não precisa inculcar com isso não. Com certeza.
acho que vocês sabem que crianças até 2 anos não pagam passagem, mas elas têm que ir no colo, elas não têm uma poltrona só para elas. Não é obrigatório você levar bebê conforto, cadeirinha, carrinho, nada, a criança vai no seu colo mesmo. Eu já ouvi falar que existe um cinto para o bebê que você acopla no seu cinto do banco, aí você consegue segurar o bebê, proteger o bebê dessa forma. Nós nunca pedimos esse cinto, tá? A Rafaela sempre veio no nosso colo, mas vou até dar uma dica para vocês a respeito disso. Todas as vezes que a gente vai reservar os nossos assentos, geralmente os aviões são 2 fileiras com 3 cadeiras, né, em cada lado. E as pessoas que viajam juntas querem sentar juntas. Mas a gente sempre usa uma tática que sempre dá certo com a gente. Assim, acho que teve uma exceção, que foi exatamente na ida para Buenos Aires. Mas eu sempre reservo as poltronas tanto da janela quanto do corredor. Eu deixo a poltrona do meio vaga, porque geralmente as pessoas não querem sentar no meio de estranhos, assim, não querem sentar separadas de alguém que está indo viajar junto, não querem sentar no meio de estranhos, enfim. E aí acaba que aquela um solteiro, né? Uma pessoa que, né, não tá viajando junto. Exatamente. Né? Que é mais maleável, para até eventualmente você pedir assim, não tem como trocar? E tá vaga em outro lugar e a pessoa vai. Geralmente as pessoas se oferecem, porque vem a gente com criança, aí a pessoa fica até meio sem graça de sentar no meio do casal, né? E sempre se tem um lugar em outra fileira, a própria pessoa fala, não, pode ficar aí que eu vou sentar em outro lugar que tá sobrando. E quando não é assim, quando o voo tá lotado, como foi o caso de quando a gente foi para Buenos Aires agora, aí é só você pedir para a pessoa que está sentada no meio, ou sentar no corredor, ou sentar na janela, para vocês ficarem juntos, entendeu? Então é uma tática que costuma dar certo. Aí na volta aconteceu isso, ninguém comprou a poltrona no nosso meio, e aí a Rafaela veio dormindo deitada nessa poltrona. Dica então, boa, hein? Fica a dica. Uma outra dica também é que a companhia aérea, ela disponibiliza um cardápio específico para o bebê desde que você solicite isso. E isso em viagens internacionais, e depende também da companhia. Eu sei que a TAM oferece um cardápio diferenciado para o bebê. Aí você tem que pedir com 24 horas de antecedência, você liga lá na companhia aérea e solicita. E pelo que eu li, porque eu também nunca usufruí desse serviço, mas pelo que eu li, vem mamadeira, a mamadeira só o recipiente mesmo, você que tem que levar o leite em pó, no caso. E eles também oferecem papinha industrializada, tipo aquelas da Nestlé. Então, se você quiser um cardápio diferenciado para o bebê, basta ligar na companhia aérea e solicitar com 24 horas de antecedência. Em relação à decolagem e pouso, é sempre bom que o bebê esteja sugando alguma coisa, ou então amamentando no seio, na mamadeira, ou então chupando chupeta, por causa da pressão no ouvidinho, tá? Isso aí. E esse é um detalhe importante, nós optamos pelo voo noturno. E foi bom, porque a Rafaela foi dormindo o voo todo, né? Exatamente. Então foi assim, maravilhoso. Ela acordou na volta, faltando 30 minutos para chegar. Na ida ela dormiu depois de 15 minutos de voo o tempo todo. Então escolher um voo noturno também é bacana. Se é bom levar carrinho para Buenos Aires, se não leva, como é que é? Você, quando tem uma criança viajando com você, você tem direito a levar um item. Aí você tem que escolher, ou você leva o bebê conforto, ou você leva uma cadeirinha de carro, ou você leva o seu carrinho, tá? Você pode escolher um item que não conta como bagagem. Ele não é pesado, assim, não conta como a bagagem conjunta, né? E aí, vale a pena? Vale a pena. Agora, uma ressalva, a gente foi pra Argentina num tempo de frio. E para esse tempo foi muito bom levar o carrinho, justamente por causa das condições da temperatura. Então, assim, a Rafaela, ela sempre depois do almoço, ela dormia e tava muito frio, né? Então a gente só fechava o carrinho e facilitava muito para ela não ter que ficar dormindo no meu colo, pra gente poder transitar. E em alguns locais que a Rafaela não teria condição de estar conosco na hora acordada, porque tipo museu, biblioteca, sabe? Livraria. Então assim, livraria faria muito assim barulho, né? Agitação. Então foi muito bom. Agora, nós não pegamos também metrô lá e nós não vimos elevador
para poder descer com o carrinho. É. Então, assim, a gente não tem como dizer especificamente sobre o uso do metrô levando o carrinho. Porque é subterrâneo, né? É subterrâneo. Então você tem que descer a escada e, né? A gente pelo menos não identificou se tinha locais assim, mas deu para transitar, foi muito bom. A gente também ficou numa localização muito boa, que foi bem no centro de Buenos Aires, no Obelisco, né, na 9 de julho. Então, assim, bem tranquilo para se movimentar também com o carrinho no local. É claro que tinha até algumas ruas difíceis, assim, mas assim, num todo foi 100% muito bom mesmo. Então vale a pena você levar o carrinho para o seu bebê, ter aquele momento de descanso, porque colo nunca é igual ele tá deitadinho e amparado. E aí a gente optou então levar o carrinho de passeio da Rafaela, por essas razões que o Rafael falou, porque ele tem um toldo que cobre do vento, né, do sol no caso, se tiver. E aí dessa vez a gente então não levou aquele carrinho guarda-chuva, né? Nós levamos então o nosso carrinho de passeio. Então vale a pena levar e aí você decide qual seu carrinho você vai levar. Quando as distâncias dos locais que nós iríamos eram muito longe, né, não dava para ir a pé empurrando o carrinho, a gente pegava um táxi e foram muito solícitos também. Então assim, a gente sempre conseguia, sabe, colocar o carrinho, desmontar rapidamente e colocar. Tinha uma realmente bem tranquilo, porque também uma preocupação é se tem espaço, porque a maioria dos táxis na Argentina usam um tanque de gás atrás no porta-malas e acaba ocupando muito espaço, né? Mas quando é assim, eles até colocam no banco da frente, né? Exatamente. O carrinho. Então a gente não encontrou nenhum problema com essa observação. Nós não usamos metrô lá, né? Então... aí vai a seu critério, né? A gente sempre usa o Booking, tá? Pra reservar hotel. E sempre no Booking mesmo tem um espaço lá pra você colocar algum tipo de observação. E eu sempre solicito berço, tá? Então a Rafaela não dorme com a gente na cama. Na Argentina, nós chegamos lá de madrugada. E quando nós chegamos, o berço ainda não havia sido montado. Não estava no quarto ainda. Mas aí no dia seguinte, quando nós descemos para o café da manhã, nós subimos, o berço já estava no quarto. Então é importante você solicitar um bercinho para o seu bebê, tá? Nós ficamos no hotel NH Latino, que é uma rede gigantesca. A gente viu vários hotéis desse espalhados em todo o canto de Buenos Aires. É uma rede internacional, inclusive. É uma rede gigantesca e lá em Buenos Aires tem muitos. E a gente ficou no NH Latino, que é bem bacana. O piso é piso mesmo, não é carpete. Lá em Buenos Aires os argentinos fumam muito. Então, na primeira vez que nós fomos, tem esse detalhe também, que nós já havíamos ido para Buenos Aires em 2011. Então a gente já conhecia a cidade, até por isso nós decidimos, como primeiro destino internacional, ir para lá, porque era um lugar que a gente já conhecia. Então a gente ficou com menos medo e também o tempo de viagem era curto, né? Exato. Então é importante você observar essas pequenas coisas. Observa o café da manhã. Lá o café da manhã era muito bom, a gente dava muita fruta para Rafaela, tinha pães. A gente pegava a fruta para levar. No café da manhã eu pegava umas 3 bananas e ao longo do dia eu ia dando as bananas para Rafaela lanchar. Então, se você escolher um hotel que tem um bom café da manhã, você já pode meio que se despreocupar com os lanches, pelo menos, né? O ideal é quando você for fazer pesquisa no Booking ou naquele outro também que é paralelo igual, que é o Trivago, eles são exatamente perfeitos para você filtrar e escolher o que você quer no hotel, no quarto, tipo. Então, assim, é realmente muito fácil a ferramenta de pesquisa. Booking e Trivago. Isso aí. Patrocina nós. Tô esperando. Não é publi, tá, gente? Bem, a alimentação no hotel, a Rose acabou de falar, né? Era uma alimentação do café da manhã bem de boa, realmente, porque tinha muita... Muito igual ao café da manhã brasileiro, muito igual. Agora você tem que pesquisar, porque realmente tem hotéis na Argentina que o café da manhã é tipo só um croissant, um bolinho, né? Muffin, que eles chamam, né? Igual nos Estados Unidos. Um suco amargo de uma fruta que eu não me lembro o nome. Sempre tem as frutas amargas.
E só, a gente teve um pouco de dificuldade para poder comer com a Rafaela, isso é fato. Porque... As refeições principais, assim, as refeições... almoço e janta. Exatamente, porque assim, a comida é muito gordurosa, né? E a gente percebeu que é de fato uma questão de paladar, porque a Rafaela não tá acostumada a comer coisa gordurosa. Então às vezes eu dava um pedaço de carne para ela cuspia. E assim, a gente pesquisava bem, assim, para poder comer, né? Inclusive, acho que o melhor lugar que ela comeu mesmo, assim, quase a comida toda foi no Café Tortoni. Foi, ela gostou muito. A gente nem sabia, de fato, se lá servia almoço, a gente chegou a pesquisar, mas não viu tanto. E chegando lá, a gente viu pratos bons e ela adorou o almoço no Café Tortoni. Então, se você tem criança e quiser comer lá também é bom, né? Uma boa opção. E... nós percebemos nos locais em Buenos Aires vendinhas, né, pequenininhas, onde tinham frutinhas frutas, também, tipo um mercadinho bem pequenininho, né? Então assim, são dicas boas também para você comprar alguma frutinha para carregar e tal. E é bem baratinho também, não é caro, e frutas bonitas, boas assim, bem, né? Então fica a dica também se você quiser por aí. E aí uma coisa que me perguntaram muito também é tipo assim, Rose, o que você faz pra Rafaela não sair da rotina em viagens, pra ela continuar com a rotina de sono, continuar com a rotina de alimentação? E gente, viagem não tem rotina. Não tem como manter a Rafaela na rotina. Começando pela nossa ida, né? A gente foi e chegamos lá, era 1h30 da manhã, até a gente chegar no hotel era 2. E ela acordou depois quando o avião pousou, ela acordou e ficou acordada até a gente chegar no hotel. Então, assim, gente, desencana, sabe? Assim, desencana, porque não tem possibilidade de você continuar numa rotina. É claro que coisas assim, tipo a soneca depois do almoço. Isso acaba, porque cansa também. Mesmo. Entendeu? Então a gente passava a manhã inteira passeando, almoçava. Até a gente fica com sono depois do almoço, né? Então essa questão da soneca dela depois do almoço manteve. Mas assim, a alimentação fugiu total. Só o café da manhã, que era a mesma coisa, sempre fruta, um pãozinho e tal. Mas ela comeu coisa com gordura, ela comeu batata frita. Quando na minha vida que eu ia imaginar que ela dava batata frita pra Rafaela? Nunca. Nem vocês imaginam a Rafaela comer batata frita, né? E ela nem gostou muito, mas gente. Comeu bem pouquinho. E essa foi a minha preocupação, sinceramente. Porque se ela tivesse se entochando de comida, pelo menos, eu ainda ia ficar mais assim. Mas a gente ficava muito preocupado, porque ela não gostou. Ela a batata frita mesmo, ela pegou, ela sentiu o óleo na mão dela. Ela soltava, sabe? Então, enfim, rotina em viagem não existe. Mas a Rafaela é tão inserida na rotina dela que quando a gente voltou, normal. Parecia que ela nem tinha saído da rotina dela. A gente voltou, ela continuou dormindo sozinha no berço dela. A hora do sono noturno dela, normal. A gente voltou, normal. Um detalhe importante é que a maioria desses restaurantes de rede, tipo Hard Rock Café, que é bem famoso em Buenos Aires, ou então alguns outros de rede grande, possuem um menu infantil também no cardápio. Mas o menu infantil é tipo assim, batata frita com uma carninha, né? Só que aí o preço é menor, é mais, né, barato, mais em conta, às vezes a criança para não desperdiçar. Lá tem, se você procurar, lá tem arroz, lá tem feijão, mas assim, é bem diferente do nosso, assim. O ideal completamente sem sal, assim, meio papa sem sal. Mas você pode pedir em alguns locais para substituir, né? Mas sempre o acompanhamento é purê ou batata frita. É sempre, assim, todos os pratos o acompanhamento padrão é purê com batata frita. Ou batata frita, papas fritas. Bem, o câmbio nós fizemos assim, a gente já tinha um casal de amigos, inclusive, que tinha acabado de chegar de Buenos Aires há pouco tempo e me deu a dica assim, Rafael, a cotação lá tá em média de R$3,60. R$1 equivale a 3,60 pesos. Então assim, se você deixar para trocar lá, é melhor do que comprar no Brasil. Não vale a pena você trocar dinheiro aqui no Brasil em peso para levar para lá. E também, na nossa opinião, não vale a pena você levar dólar. Então a moeda lá é peso argentino.
e ele tá exatamente hoje, atualmente, nessa cotação de 3,60 a 3,75. E por que 3,75? Porque nós chegamos no aeroporto, nós fomos numa casa de câmbio oficial do Banco de la Nación, que fica bem na saída, assim, na hora que você, dentro do mesmo aeroporto, você saiu da área de desembarque, assim, aí tem um banco lá, né? E ele é 24 horas, independente do horário que você chegar, ele tá aberto lá para você poder fazer troca. E a gente trocou uma quantidade menor lá na casa de câmbio. E quando nós chegamos no hotel, no outro dia de manhã, o que a gente fazia? A gente pesquisava nas bancas de revistas que ficam próximos dos hotéis, ali na área do centro de Buenos Aires, para fazer o câmbio paralelo. Então, assim, a cotação nesse câmbio é de 3,75 que eles estavam fazendo. Então, compensava mais fazer essa troca. Existem outros lugares de câmbio não oficial que eu pesquisei, e se só tivesse nós dois na viagem, a gente até arriscaria, mas com a Rafaela eu não ia me arriscar desse jeito, assim. Eu digo arriscar porque o que eu li é que assim, até tem página no Facebook dessas casas de câmbio não oficial. Aí em uma delas fala assim, ó, quando você tem que marcar horário, né, pra ir, aí fala assim, quando você marcar o horário e chegar, não fala que você foi, aí você interfona, né, e não fala que você tá indo trocar câmbio, só fala o seu nome. Que medo, né? Eu achei isso meio... Você chega no local e fala, Pepe, já tirei a vela. Isso bem diferente, né? Aí eu fiquei meio assim com o pé atrás de ir, mas tem gente que vai nesse câmbio que não é oficial. E aí eu vi que enquanto a gente estava lá, eu entrei no Facebook, se vocês quiserem eu vou até deixar as duas páginas que eu conheço aqui. E quando a gente estava lá, eles estavam trocando R$1 por R$3,93. Então, ó, já tava melhor quase do que... reais, entendeu? Então tem essa alternativa, se você for corajoso... Uma dica sobre isso é não trocar na Cali Florida. Né? Você, assim, não troquem gente que fica na rua falando assim, câmbio. É nota falsa. A maioria é nota falsa, vai querer te engrupir, enfim. Então, assim, pelo menos todo mundo sempre fala, não troque na Cali Florida, que é perto lá do shopping. É a avenida principal, assim, lá. Muita gente também pergunta se vale a pena fazer compras em Buenos Aires e a resposta é não. Não. Não vale a pena fazer porque apesar do real ser mais valorizado que o peso argentino, as coisas lá são mais caras, assim, não são mais caras do que aqui, mas eles sobem o preço, parece, aí fica meio que igual, entendeu? Uma coisa ou outra vale a pena, tipo alguns itens de maquiagem vale a pena, roupa não vale, roupa não vale a pena não. Então não é assim os Estados Unidos, né? E hoje em dia também Estados Unidos, né, com o dólar lá no alto também mas não é um lugar pra você ir e falar, uau, vou renovar meu guarda-roupa, vou ir, então, tipo, não é um destino não de é o compras, propósito de compras, né? É bem passeio mesmo, assim. Quanto que é bom levar para passar 5 dias, que foi o que a gente passou, para lá? Bem, durante os 5 dias é importante a gente destacar que a gente foi em parques, né? A gente sempre almoçava com a Rafaela e jantava, era almoço mesmo, né? Que a gente buscava, não me lembro da gente ter nenhum dia ter feito um lanche durante o almoço. Acho que o único dia de lanche foi no Hard Rock Café que nós comemos sanduíche, mas mesmo assim o sanduíche do Hard Rock é um almoço mesmo, né? Não, mas é fast food, né? Fast food. É refeição. Mas tô falando assim por questão de preço, assim, pelo menos. Então, assim... e também levar em consideração que apesar da Rafaela ser uma criança, a gente sempre pede um prato pra ela, porque vocês sabem como ela come, né? Então a gente, nas nossas refeições, eram sempre 3 refeições que a gente pedia. Nós levamos R$3.000 pra gastar lá. Pra gastar com refeição, tudo, alimentação, transporte, táxi, tudo. Então assim, e ainda sobrou R$400 na volta, né? Mas é porque eu também vou controlando assim, né? Mas mais do que isso, acho que não é necessário. Se você quiser comer bem, a gente realmente comeu. Nós fomos em bons restaurantes durante esses dias. Nós fomos inclusive num assim que é muito famoso, chamado La Cabreira. Pesquisa aí, que ele é muito bom. E em alguns outros também, mas assim, são restaurantes que você vai gastar em média assim para um jantar bom,
uns 700 pesos, né? Isso aí vai dar quase uns 180 reais, 200 reais, assim. Por pessoa? Não, por casal, já. Né? Esse era o peso, esse já era o preço final já da conta. 186 reais. Tá vendo como eu sei? Sim, como vocês sabem, essa questão de valor é sempre muito pessoal, né? Depende muito do seu ritmo de viagem, do que você gosta de fazer numa viagem, dos locais que você decide visitar. Ó, e esse dinheiro, como nós falamos, foi para alimentação, transporte e ir nos locais, no ingresso. Não tá contando aí a hospedagem. A passagem de hospedagem não tá, foi por fora, a gente já tinha pago já. Buenos Aires é um ótimo destino para ir com criança, tanto no período de inverno quanto no período de verão, acho. Só que é bom ressaltar que no verão... Não nos extremos, nem no inverno, nem no verão. É porque lá é muito forte, Nós fomos em dezembro, a gente pegava 30 graus, 32 graus. Muito quente, assim, um sol de rachar, não sei, sabe? Pra você ficar caminhando. Assim. Muito e é quente. uma cidade para você caminhar. É. Assim, o bacana de Buenos Aires é você simplesmente passear, bater perna, assim. Porque é uma cidade linda, com prédios maravilhosos, com livrarias maravilhosas, enfim. Então eu concordo com a opinião do Rafa, é um excelente local para você levar criança, desde que você inclua programas infantis, né? Como vocês viram aí nos nossos vlogs, a gente alternou, né? Assim, a gente ia para locais que nós queríamos ir, e aí a gente usava o período da soneca da Rafaela. Então quando a gente foi na livraria Ateneu, quando a gente foi fazer o Teatro Colón, apesar de que ela acordou no meio do tour, mas assim, a gente sempre ia quando ela tava dormindo na sonequinha dela. Mas a gente reservou períodos de passeios para ela. Então nós fomos no Museu de los Niños, nós fomos no Museu Participativo de Ciências, nós fomos no Temaiken. Então, assim, desde que você inclua passeios para criança, Buenos Aires é um excelente destino. Mas, assim, se você tem coisas que eu acho que talvez a criança vá dificultar um pouco sua viagem. Tipo assim, se você quiser ir assistir um show de tango. Nós não fomos, porque na primeira vez que nós fomos viajar, né, para Buenos Aires, nós já tínhamos ido num show de tango e é muito, muito lindo, vale muito, muito a pena. Mas com a Rafaela a gente não A estrutura não é muito propícia, assim, pra você criança. Se precisar sair do local, não vale a pena. Entendeu? Então, porque geralmente os shows de tango, os ingressos englobam jantar. Então tem uma mesa que é servido jantar e você, enquanto janta, vai assistindo o espetáculo, entendeu? Então, e é um ambiente escuro, é uma casa de show, assim, né? Então, esses passeios muito assim, com criança, talvez não valha muito a pena. Agora, Buenos Aires, além de ser um passeio legal para ir com criança, é um passeio muito romântico também, porque realmente a cidade é muito, muito assim, parisiense, ela tem realmente belas estruturas que lembram o estilo europeu. Então, se você tá meio aí não querendo gastar muito para ir para Europa, Buenos Aires, eu acho que, né, aqui na América do Sul realmente é um destino muito legal, não é muito caro, né, e é bacana mesmo para você ir, vale a pena. E perguntavam também como é que a gente tirava foto. Gente, youtuber leva tripé pra tudo que é lugar. E quando eu deixava o tripé no hotel, eu colocava no carrinho da Rafaela, apoiado no carrinho. Então a gente filma, na verdade, a gente não tira foto, a gente filma e do vídeo que eu gravei eu tiro um print, entendeu? Eu não programo a máquina pra tirar foto, porque, né, mais fácil filmar. Então em alguns vlogs eu também mostrei, assim, a gente... eu gravando esse momento da foto, que na verdade eu só tiro um print da tela do vídeo, né? Então, espero que a gente tenha conseguido sanar suas dúvidas. A gente quis trazer aqui algumas experiências que nós tivemos indo para Buenos Aires. Se você tem mais alguma coisa, comenta aqui embaixo para a gente tentar compartilhar algo mais. Se você gostou desse vídeo, dá a sua curtida, compartilha aí para poder as pessoas também terem mais acesso a essas informações. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.